Olá, pessoal, como vão? Estão bem? Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o alfabeto manual, ou as letras dentro da língua de sinais brasileira. As letras que são referentes ao alfabeto da língua portuguesa, tá? Que são baseadas no alfabeto da língua portuguesa. Então, nós chamamos de alfabeto datilológico ou alfabeto manual da língua de sinais, da Libras, tá? Eu já comentei com vocês que a língua de sinais brasileira, ela é só no Brasil, e que cada país tem a sua língua de sinais própria. Então, o que vai acontecer? As línguas de sinais no mundo todo são diferentes. É verdade. Não existe uma língua de sinais universal, só uma língua para todos os países. Não existe. Cada país vai ter a sua língua de sinais, assim como tem a sua língua oral. Cada país tem a sua língua oral, tá certo? Aqui nós vamos falar um pouquinho, a professora vai comentar com vocês um pouquinho sobre o alfabeto. E depois vocês vão produzir alguns vídeos e mandar para a professora, tá certo? Vamos lá. Então, aqui tem o alfabeto. O alfabeto, né? Com as letras, Língua Brasileira de Sinais. Esse material tem no site do governo, um material que eu baixei grátis, pelo Gov, né? Pelo site do governo. E aí eu vou falar algumas características do alfabeto. Muitos alunos perguntam, professor, eu tenho que fazer com a mão direita ou com a mão esquerda? Não tem uma mão específica para fazer. Eu posso fazer tanto com a direita quanto com a esquerda, não tem problema. Eu vou utilizar a mão que for, que eu tiver dominância. Então, eu sou destra, eu vou usar mais a mão direita, certo? Mas os canhotos também podem usar a mão esquerda, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Quando a gente fala de letras, das letras do alfabeto, as mãos, as palmas das mãos vão estar sempre viradas para frente, tá? Então, percebam ali no alfabeto que as mãos estão viradas para frente. Então, eu não vou fazer o alfabeto olhando para minha mão. A, B, C. A minha mão vai estar virada para o interlocutor, para a pessoa que está conversando comigo, e a pessoa vai ver a palma da minha mão. Então, eu vou fazer com vocês o alfabeto, nós vamos treinar. Depois, vocês vão fazer como tarefa e também para treinar, porque língua de sinais, se nós não treinarmos, nós precisamos treinar, treinar, praticar, treinar sempre para que consigamos produzir a língua, falar a língua, aprender a língua, tá certo? Então, é importante que vocês treinem, façam o alfabeto, treinem os sinais que vocês forem aprendendo, tá certo? Então, hoje nós vamos falar do alfabeto e das configurações de mão, tá certo? As letras do alfabeto são também configurações de mão. O que é configuração de mão? Configuração de mão é o jeito que a mão vai tomar, vai iniciar o sinal, certo? Então, por exemplo, eu quero o sinal de ter. A configuração da mão será em L, tá? Então, isso é uma configuração de mão utilizando a letra L. Mas eu quero fazer o sinal de namorar. A configuração de mão é essa aqui, ó. O dedo do meio vai estar abaixado, a mão aberta, e o dedo do meio abaixado. Eu vou utilizar as duas mãos com essa configuração.
Essa configuração aqui não é uma letra, é uma configuração de mão só, mesmo, tá? Não é referente a nenhuma letra, não é A, B, C, não é. Nem vogal, nem consoante. É só uma configuração de mão. E muitos outros sinais vão ter uma configuração de mão específica para iniciar o sinal, tá certo? Vamos treinar o alfabeto? Então vamos lá. Eu vou usar uma mão só, eu gosto de usar as duas quando estou em sala de aula, porque aí todas as pessoas podem ver desse lado e desse lado. Aqui eu vou usar só a mão direita, porque o meu espaço de câmera é pequeno, tá certo? Então, essa é a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu vou falar para vocês agora algumas características de algumas letras que também nos apoiam na construção das letras, tá certo? Então, a letra A é muito parecida com a letra S. Daí a importância de treinar as letras, a configuração de mão de cada letra, para não se confundir na hora, tá certo? Então, A, o dedão vem aqui para o lado e a palma fica mais aberta aqui. A letra S, o polegar vem aqui para cima dos dedos e eu fecho a palma, tá? Fechei. S. Outra letra que tem uma característica interessante, duas letras. A letra F e a letra T. Percebem a diferença? Na letra F, o indicador, com relação ao seu corpo, tá? Eu estou olhando aqui, o meu corpo está aqui, o meu polegar, o indicador vem na frente do polegar. Então, a letra F, de frente. E a letra T, em relação ao meu corpo, porque eu estou produzindo, meu polegar está aqui, o indicador vem atrás do meu polegar. Vou fazer uma relação. T, trás, tá? Não é atrás, T, trás. Ó, atrás, F, frente. Então, a letra F e a letra T. F, T. Três letras que são com a mesma configuração. Então, vamos lá. A configuração é essa aqui.
Vou abaixar os 2 dedos aqui e vou colocar o polegar no meio do indicador e do médio. Essa é a configuração de mão. Com essa configuração de mão, vou fazer 3 letras. Primeiro, a letra K. Essa é a letra K e dá uma subidinha aqui, ó. K. K. Aqui no nosso desenho, ele tá com a mão virada, mas a configuração é essa, tá certo? K. Com essa mesma configuração, eu vou fazer o H, então o K vai subir, o H vai fazer uma voltinha. H, e ainda essa mesma configuração, eu vou abaixar a mão e fazer a letra P de pato. Então, K, H, P, certo? E a letra U e a letra V, U é fechadinho aqui, e a letra V aberto. U, V. As outras são configurações de mão específicas, então não tenho como fazer, não há necessidade de fazer relações, mas vocês têm que gravar, têm que guardar na cabeça. Eu sempre falo para os alunos, entrem no banheiro, fechem a porta, vão de frente para o espelho e treinem com você mesmo, na frente do espelho. Porque daí você vai estar se vendo lá no espelho, é como se você estivesse com o interlocutor ali na frente, olhando para a sua mão, fazendo a letra, o sinal. Tá? Então, A, B, C, ali na frente do espelho você vai poder treinar, tá certo? Os números que estão aqui embaixo vão de 1 até o número 9 e o 0. Do 1 ao 4, percebam que o que é uma característica importante dos números? As letras, eu fiquei com a palma da mão virada para frente. Os números, eu vou ficar com o dorso da mão virado para frente. Tá certo? Então, olha lá. Número 1, 2, 3, 4. 5, essa é a configuração do número 5. 6, então vamos lá. Abre a mão. Fechou, fechou, fechou. 6. 7, essa é a configuração do 7, ó. Vou baixar todos esses, vou baixar o indicador e pôr o dedão aqui, o polegar aqui em cima, ó. Ficou assim. 7. O 8 é a mesma configuração do S. Em algumas regiões do Brasil a gente vai ver uma tremidinha do 8. Em outras não, mas eu vou relacionar com o contexto que eu estiver falando. Então, se o meu contexto está falando de letra, estou soletrando o meu nome, por exemplo. Então, S-A-N-D-R-A. Então, se eu estou soletrando o meu nome, eu não vou ler 8, eu vou ler S. E se eu estou falando de um contexto de quantidade ou de número de telefone, porque há uma diferença entre números de quantidade de telefone, que mais para frente a gente vai ver, de códigos a gente vai ver, agora não é o momento de explicar isso, mas se eu estiver falando de números, eu vou ler esse S como 8. Então, por exemplo, comprei 8 maçãs, ou comprei 8 maçãs, certo? Então, é o contexto. Dependendo do contexto, eu vou mostrar, eu vou entender se eu estou falando de letra ou de número. Então, o número 8, o 9, que é o 6. Lembram do 6? Virei para baixo, virou 9. E o 0. O 0 também pode ser usado como a letra O.
O zero com uma letra O. Aí também depende do contexto, tá certo? Então é isso. Obrigada, pessoal. O próximo eu vou falar sobre as configurações de mão. As outras configurações de mão, certo?